Se você conhece um pouco sobre ETFs globais, provavelmente já ouviu falar do VT. Ainda mais se você já assistiu os vídeos aqui do canal, né? Porque é o ativo que eu mais falo. Ele é um ETF que investe em mais de 10 mil empresas ao redor do mundo. Cara, vocês têm noção disso? E tem gente que monta uma carteira de ações com 10 a 15 ativos e acha mesmo que está diversificado. Principalmente esse que vos fala. Sim, já cometi esse erro quando comecei a investir. Então surge uma pergunta bastante lógica. Se eu tenho o mundo inteiro dentro do VT, por que raios eu também compro o VXUS? Afinal, o VXUS também investe em empresas de fora dos Estados Unidos. Então eu estou apenas comprando a mesma coisa duas vezes? Estou aumentando minha diversificação? Ou existe uma estratégia por trás disso? Hoje eu vou explicar exatamente por que eu tenho VT e VXUS ao mesmo tempo na carteira e como esses dois ETFs se encaixam e fazem sentido na minha estratégia dentro da minha carteira. Mas antes de continuar, se você gosta de conteúdo sobre ETFs, investimentos internacionais e construção de patrimônio no longo prazo, então não perca tempo. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, bora entender essa estratégia. Então vamos lá. De forma simples, o VT é um ETF que busca oferecer exposição ao mercado global de ações. Quando você compra uma única cota desse ETF, você passa a ter participação indireta em milhares de empresas espalhadas por diversos países. Dentro dele existem empresas dos Estados Unidos, de países desenvolvidos e também de mercados emergentes. Ah, Alex, o meu influenciador preferido diz que eu tenho que comprar o S&P 500 e empresas de dividendos, investindo no setor de tecnologia, empresas de inteligência artificial, REITs, que são empresas do setor imobiliário, e também na Índia e China, que vão ser os países do futuro. Sim, muito bom, concordo, que são investimentos que nos últimos anos deram um retorno excelente para quem se expôs a eles. Isso tem que concordar. Mas se eu te disser que tudo isso já está dentro do VT, galera, por isso que sempre bato nessa tecla. Pare de pensar em investimentos que, para montar uma carteira diversificada, né, com ações brasileiras, fundos imobiliários e na parte de investimento no exterior um ETF de S&P 500, quando você faz isso, você não está diversificando, e sim concentrando seu patrimônio em praticamente dois países, que são os Estados Unidos e o Brasil. Então, quando você pensar em diversificação com o verdadeiro sentido, né, dessa palavra, é um ETF global. O resto que você colocar nessa carteira já não entra mais no sentido de diversificar, e sim de concentrar. Então, se a sua ideia é ter uma carteira extremamente simples, eficiente e global, o VT sozinho já oferece a verdadeira diversificação que você procura. E aqui vem uma coisa importante, galera. Para muitas pessoas, o VT sozinho já é o suficiente. Ah, Alex, então por que você tem mais ETFs na sua carteira? Calma, jovem, eu vou te explicar. Como eu disse antes, tudo que você adicionar além do VT, você já está concentrando e não diversificando. Lembra que eu disse isso, né? Então, o VT, ele te dá o retorno total global das ações, que já é o retorno que vai garantir, sem nenhuma dúvida, sua aposentadoria no futuro. Claro, se você tiver a disciplina e a consistência de investir para o longo prazo, né? E claro, também se o mundo não acabar, né? Com essas guerras aí que vem acontecendo. Mas tirando isso, você vai garantir sua aposentadoria, fica tranquilo. Mas existem uns investidores, que eu me incluo junto, que querem ir além desse retorno, tentar bater esse índice, né? E para isso existem estratégias como o núcleo satélite, que com os ETFs complementares, como os de fatores, que tendem a ter uma expectativa de retornos maiores, e com isso conseguir ter uma rentabilidade maior que a média global. E, inclusive, esse é um assunto muito interessante que eu abordei no vídeo passado, então vou deixar aqui no card, aqui em cima, para quem quiser e tiver interesse em ver depois, beleza?
Então, você não precisa ter vários ETFs para ter uma carteira diversificada. A não ser que, claro, você seja louco igual eu e quer tentar bater o mercado. Aí sim, tem que adicionar outros ETFs, né? Mas deixando claro aqui, galera, que esse tipo de estratégia não é para qualquer investidor, porque esses fatores podem perder para o índice em um período de anos e de até décadas. Então, antes de querer adicioná-los na carteira, eu indico que estude bem e saiba bem seu perfil de investidor, né, para não se frustrar depois, beleza? Essa é uma coisa que eu gosto muito de deixar clara. Ter mais ETFs não significa automaticamente ter uma carteira melhor. Inclusive, dependendo dos ETFs escolhidos, você pode simplesmente estar comprando os mesmos ativos várias vezes. Agora vamos falar do VXUS. O VXUS também investe em mais de 8.000 empresas ao redor do mundo. É tão diversificado quanto o VT. Na verdade, é praticamente o VT com nome diferente. Ah, então se é igual ao VT, por que você investe nele? Calma, vou explicar, jovem. O VT, como ele investe de acordo com o tamanho e peso que cada mercado de capitais representa no índice mundial, que varia de tempos em tempos, então fica mais ou menos assim, 60% é os Estados Unidos, 25% os mercados desenvolvidos, né, que inclui o Canadá, a Europa e alguns países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, e por último os países emergentes, que terminam com os 15%, né, que inclui o Brasil, Rússia, China e Índia. Então, como vocês podem ver, só os Estados Unidos sozinho é mais da metade do mercado global. Por sua economia robusta e puxada pelas empresas mais valiosas do planeta, né, como a Nvidia e a Apple. E galera, isso nem sempre foi assim. Até 1989, a maior bolsa do planeta era do Japão, puxado por uma bolha que ocorreu no seu mercado imobiliário, que quando estourou, a bolsa derreteu, e por mais de 30 anos ficaram no negativo, e só recentemente a bolsa japonesa se recuperou. Então galera, nunca saberemos qual empresa ou país que vai decolar. Então, como o VT é 60% o mercado americano, eu decidi dar um peso a mais nos mercados desenvolvidos e emergentes, adicionando então o VXUS. Logo, se os Estados Unidos continuar crescendo perante o mundo, eu ganho com isso através do VT. E se outra economia superar os Estados Unidos, eu também ganho um pouco com o VT, mas vou ter um ganho maior no VXUS por não possuir os Estados Unidos. Então essa é a lógica inteligente de adicionar e concentrar outro ETF na carteira, e não fazer isso sem nenhuma estratégia por trás. E aqui existe outro ponto importante. Não, isso não é necessário. Você não precisa ter VT e VXUS. Uma pessoa pode decidir investir apenas em VT e ter uma carteira global extremamente diversificada. E outra pessoa pode decidir montar a exposição global utilizando ETFs separados, tanto faz a escolha. A questão não é descobrir qual estratégia é perfeita. A questão é entender o que você está comprando e o porquê. Além do VT e do VXUS, eu também tenho outros ETFs. São eles o AVDV, o Sleeve e o Aves. Esses três ETFs representam uma parte diferente da minha estratégia. Enquanto o VT e o VXUS formam a maior parte da minha base global, esses outros ETFs são utilizados como satélites da minha carteira. Como eu disse no vídeo anterior, eu expliquei justamente a ideia de investimento por fatores. E esses três ETFs são a parte da carteira onde eu busco aumentar minha exposição, principalmente a determinadas características, como as small caps de valor. Mas isso é assunto para aprofundarmos em outros vídeos. O ponto principal de hoje é entender o papel do VT e do VXUS dentro da minha estratégia. Então vamos resumir tudo. O VT já oferece a exposição global. O VXUS oferece exposição a empresas de fora dos Estados Unidos. Então existe sim essa sobreposição entre os dois. No meu caso, isso é completamente intencional. Ao adicionar o VXUS
eu estou aumentando deliberadamente o peso dos mercados internacionais na minha carteira. Então eu não tenho VT e VXUS porque acredito que preciso dos dois para ter a diversificação. Eu tenho os dois porque essa é a alocação que eu escolhi para a minha estratégia. E galera, uma das coisas mais importantes que eu aprendi estudando investimentos é que não existe uma única carteira perfeita para todo mundo. O VT sozinho pode fazer sentido para quem quer simplicidade e diversificação global. Já combinar ETFs pode fazer sentido para quem deseja alterar deliberadamente determinados pesos da carteira. No meu caso, eu escolhi utilizar o VT como uma das principais bases da minha estratégia e o VXUS para aumentar a minha exposição internacional. Isso não significa que essa estratégia vai ser a melhor. Também não significa que você precisa fazer o mesmo. É simplesmente a estratégia que faz sentido para mim, considerando meus objetivos e minha visão de longo prazo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você investiria apenas no VT e deixaria o mercado decidir a distribuição entre os outros países? Ou assim como eu, adicionaria outro ETF para aumentar ou diminuir a exposição a determinada região? Deixe aqui nos comentários como você montaria a sua estratégia. Eu estou curioso em saber a estratégia de vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!